A paz do Senhor, povo de Deus, que nos fala é o pastor J. Carlos. Nesse vídeo vamos falar algo sobre um dos textos mais emblemáticos contido nos 4 evangelhos. Eu posso até dizer, sem sombra de dúvida, que é o texto de João, capítulo 4, que é aquele texto sobre a mulher samaritana, é algo que poucos estudantes podem acumular tanto conhecimento de histórias passadas, do presente e do futuro. Quero classificar aqui esse texto de João 4 como um dos mais profundos contidos nos 4 evangelhos. Porque João 4, ele nos leva até os dias de Jacó, onde a mulher cita que o Senhor seria maior do que nosso pai Jacó, que nos deu essa fonte, e ele mesmo bebeu dela, o seu gado bebeu dela. E bem sabemos que no texto está escrito que Jacó deu esta fonte, deu essas terras a José, e Jacó comprou. E isso, se você viu vídeos meus anteriores sobre a questão das terras que hoje são chamadas terras palestinas, que foi ali dado a Israel para formar o Estado de Israel, atual Israel. Então você vai entender que o que eu falei nos meus vídeos anteriores prova no Evangelho aqui de João, capítulo 4, que era cultura, era algo honrado, que Abraão, Isaac e Jacó compraram as terras, compraram a posse, o direito de compra era de Israel, é de Israel, como também todo território anexado por guerras. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que aquele monte onde o Senhor chegou, cansado da viagem, sendo perseguido por fariseus, perseguido por pessoas inescrupulosas, ele, cansado da viagem, ele parou no território ou na província de Samaria. E ali ele sentou-se às bordas do poço, na região de Sicar. E os discípulos foram a uma cidade comprar alimentos. Mas para não ficar muito preso a eu recitando o texto, eu vou ler o verso 21 do capítulo 4 de João. Isso aqui é tremendo. Disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Lido o texto, nós iremos entender que a mulher, por ser samaritana, ela tinha um local de adoração. E o local de adoração era aquele monte. E a tradição samaritana era tão grande que havia uma briga cultural, como também religiosa, sobre o local de adoração. E era frequentemente comum haver debates sobre a adoração judaica, vindo de Jerusalém, e a adoração samaritana, vindo do Monte Gerizim. Mas o que é o Monte Gerizim? Gerizim
o monte da bênção. Se você pegar Deuteronômio, capítulo 27 e capítulo 28, você vai entender que no final do capítulo 27, você vai ver que o Senhor, ele orientou Moisés como líder do povo de Israel, dizendo para Moisés separar o monte Ebal e o monte Gerizim. O monte Ebal para ele amaldiçoar e o monte Gerizim para as bênçãos. E ele separou as tribos de Israel para determinadas funções. E caiu na tribo de Simeão, Levi, Judá, José, Benjamim e mais uma tribo. Eu vou só me orientar aqui para não dar a tribo que está faltando. Deuteronômio 27. Maldição do monte Ebal, né? Diz assim: Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo dizendo: guarda todo este mandamento que hoje te ordeno. No dia que passares o Jordão, a terra que te deu o Senhor teu Deus, levantarás as pedras grandes e as caiarás, pintarás, né? Havendo passado, escreverás nela todas as palavras desta lei, para a entrada na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal, e as cairás, e ali edificarás um altar ao Senhor. Aí fala toda a questão do monte Ebal, que é sobre a questão de maldição. Aí Moisés deu ordem sobre o monte Ebal. E a partir do verso 11, que eu estou o texto pulando, de Deuteronômio 27, aí diz: Moisés ordenou naquele dia ao povo dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim. O monte Gerizim é o monte de Samaria, o monte de adoração, onde estava aquela mulher samaritana, para abençoar o povo. Estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Vou repetir: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal Ruben, Gade, Azé, Zebulun, Dan e Neftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Aí segue as maldições. Então, o monte Ebal era o monte da maldição. O monte Gerizim era o monte da bênção. Então, aí você já tira uma questão profundamente espiritual de João 4, onde os samaritanos, eles tinham razão pela Bíblia, pela Torá, pelo que Moisés falou, recebido de Deus, que o local onde estava aquela mulher era o local santo. Eu posso dizer, ainda hoje é o local santo, o local da bênção, o local da vitória é o monte Gerizim. Ali é o local da bênção. Por isso que aquela mulher, ela era tão convicta. Mas o mestre, sabendo da convicção samaritana, sabendo da dificuldade cultural e religiosa entre judeus e samaritanos, Jesus quebrou aquilo. Amado, a dificuldade era tão grande que havia o templo de Jerusalém e havia outro templo. Vou repetir, havia outro templo de adoração a Deus em Samaria. Se você
observar a história do rei Acabe, lê com atenção, o problema é que a maioria do povo de Deus lê e não entende o que está lendo. Lendo a história do rei Acabe, da rainha Jezabel, a questão de Elias, você vai entender que havia adoração em Israel. Não estou falando Jerusalém, não estou falando Judéia, não confundam, estou falando Israel, falando Samaria. E Deus operava em Samaria. E naqueles dias de Cristo, a mulher samaritana era convicta que o local de adoração era Samaria. E havia muitos samaritanos maravilhosos. Como até hoje, meus amados, existe uma briga religiosa muito grande, ainda hoje, naquela região. Tanto em Jerusalém, como no Monte Gerizim. Pois nós hoje temos duas classes de judaísmo. Nós temos, isso falo radical, tem os judeus ortodoxos, que é Jerusalém, e temos os judeus samaritanos. Ainda hoje tem judeus samaritanos. E tem a Torá judaica e a Torá samaritana até hoje. E nós não sabemos dizer com clareza qual a Torá é mais antiga, a Torá samaritana ou a Torá judaica. Ou seja, os 5 livros de Moisés, até hoje existe uma briga religiosa, uma briga doutrinária sobre quem é mais antigo. É a Torá samaritana ou a Torá judaica? É o Pentateuco judaico ou o Pentateuco samaritano? São os mesmos livros. E quando Jesus se deparou com aquela situação, ele quebrou essa briga, dizendo: mulher, nem aqui, neste Monte Gerizim, nem aqui no local da bênção, e nem em Jerusalém, vai ter local de adoradores. Por quê? Porque ele já tinha recebido de Deus, e ele proferiu que o templo de Jerusalém seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra que não seja derrubado. E alguns teólogos de carteirinha, eles dizem que aquele monte, aliás, que aquele muro das Lamentações era parte do templo. Aquele muro chamado hoje Muro das Lamentações não faz parte do templo. Aquele muro é um muro que era da fortaleza que rodeava o templo, porque o templo também era uma fortaleza, era uma cidadela. O templo de Jerusalém era o último recurso de proteção quando uma nação inimiga ia combater contra Jerusalém, contra Judá, e invadia Jerusalém. O povo da cidade, os sobreviventes, os soldados restantes, iam para a fortaleza do templo. Então, aquele muro de Jerusalém, chamado Muro das Lamentações, não é muro do templo, é muro da fortaleza. Meus queridos, que esse vídeo seja bastante esclarecedor. A paz do Senhor para todos e até outro vídeo abençoado como esse.